Deus é poderoso, amém? 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Só esse versículo, irmãos. Nós ajudamos e lemos já essa história. É a história de Samaria, no tempo que Samaria estava passando uma das crises piores da sua história. E eu quero trazer para nós, irmão, 3 pontos de missões. É interessante que essa história desses 4 homens mudou a história de Samaria. Uma coisa que nós temos que entender, uma posição que nós tomamos na nossa vida, muda a nossa história e muda quem anda com a gente. Toda posição que eu tomo diante do Senhor, muda a minha história e muda com aqueles que andam com a gente. E essa é uma história de 4 homens que estavam na porta de Samaria. Pela lei de Moisés, eles não poderiam entrar na cidade. Pela lei de Moisés, eles não poderiam estar junto. Pela lei de Moisés, eles foram rejeitados pela sua família. Imagina aí você ser rejeitado por todo mundo e ficar em um lugar só para morrer. Nós estamos vendo um tempo agora que se a pessoa pegar esse vírus, ele vai ter que ficar excluído. Não é por causa que as pessoas não amem, mas pela situação que ela está passando. E esses 4 homens estavam assim. Pela lei de Moisés, eles tinham que ficar fora da cidade. Mas um começou a perceber a sua situação, não para o lado negativo. Ele começou a olhar para o outro e assim: não, nós estamos aqui, nós vamos ficar nessa situação, nós vamos morrer aqui. Esse é meu propósito, ficar nesse lugar. Esse é o propósito da minha vida, morrer aqui. E é interessante, irmãos, entendam uma coisa, é interessante que esse homem, ele tem um chamado missionário. Há um leproso, como tem um chamado missionário? Se você ler a história, você vai começar a perceber que é um chamado missionário. Porque toda pessoa que entende o seu propósito, ela não se conforma com a sua situação. Ela não se conforma com a família estar destruída. Ela começa a inventar e a buscar a Deus algo para resolver aquele problema. E esse homem, ele olha para o seu amigo e diz assim: não podemos ficar aqui. Eu não nasci para ficar aqui. Eu não fui chamado para ficar aqui. E lá na frente ele começa a falar assim: se nós entrarmos na cidade, lá há fome. Existe uma crise horrível. Existe algo que está acontecendo que não tem como nós termos controle. Só vamos morrer. Trazendo para os nossos dias de hoje, é o que nós estamos vivendo. Se eu for evangelizar e for contaminado? E se eu fizer isso? E agora? Mas é interessante que esse homem, ele não para só em falar. Ele toma uma atitude. Uma coisa que eu quero dizer para você: tudo que você tem nas suas mãos é Deus dizendo para você: vá e cumpra o propósito que eu tenho na sua vida. Vá e cumpra tudo que eu te dei. Nada que você tem é em vão. Tudo tem um propósito para a sua vida. E esse homem chega e diz: olha, nós fomos para a cidade, só vamos morrer de fome. Mas se nós ficarmos aqui, nós vamos também morrer. Uma das coisas que eu quero deixar para nós nessa manhã: você tem que tomar posição aonde o diabo está atacando você. Você tem que tomar posição aonde o inimigo está atacando você. E é interessante que esse homem chega e diz: olha, vamos para o arraial do inimigo, os sírios. Se nos prendermos, só vão nos matar. A nossa sentença é a morte. E aonde Jesus fala para nós, dizendo assim: vocês são como ovelha levada ao matadouro. Eu quero dizer uma coisa para nós, irmãos: o propósito que Deus tem para nós é além do que eu imagino, além do que você imagina. Todo o propósito nosso é levar o nome do Senhor. Seja nós vivermos, seja nós morremos. Aonde Paulo diz: tudo que vocês façam, façam para a glória
do Senhor. Tudo que você faça é para a glória do Senhor. E esse homem estava entendendo isso antes de Jesus vir para a terra. Já estava ardendo nele uma chama missionária. E a chama missionária é nos despertar, é nós dizermos: nós não somos iguais. Eu não sou igual a ninguém, eu tenho algo diferente em mim, eu preciso me levantar, eu preciso mudar a minha história, não para ter ou mostrar algo, mas para mostrar o reino de Deus nessa terra, para a minha geração conhecer um Deus que ama um miserável e muda a sua história, e pode mudar a história daquele que me conhece. É isso que Jesus estava falando, é isso que esse leproso estava falando, e é isso que Jesus fala para nós. E esse homem chega dizendo assim: olha, vamos para o arraial do inimigo. Vamos para lá. Eu quero dizer para você nessa manhã: toda decisão que você tomar vai gerar barulho no reino espiritual. Seja você dizer sim, seja você dizer não, mas vai acontecer um barulho no reino espiritual. Vai acontecer algo no reino espiritual. E a palavra só diz que esses 4 homens decidem se levantarem. E eles vão para o arraial do inimigo. Uma das coisas que nós temos que aprender nessa história: tudo que você fizer hoje, a sua geração vai contar sobre você. Tudo que você fizer hoje, a sua geração vai contar e vai dizer: eu sou geração de fulano de tal, homem de Deus, mulher de Deus. Ou eu sou a geração de um homem e de uma mulher que nunca quis obedecer ao chamado do Senhor. E é interessante que esses 4 homens, eles se levantam, vão para o arraial do inimigo. E a palavra só diz que os sírios começam a ouvir um barulho. Começam a ouvir um barulho. E eles chegam e dizem assim: olha, Israel se juntou com nossos inimigos e vem contra nós. É interessante que é só 4 homens, não é um exército. É só 4 homens. Como é que pode 4 homens fazer um barulho grande? Eu quero dizer para você nessa manhã: na hora que você tomar uma posição em missões, vai acontecer um barulho tão grande que as pessoas vão se perguntar: o que é que está acontecendo na vida dele, na vida dela? O que está acontecendo? Eu quero ver e quero provar do que ele está vivendo, do que ela está vivendo. E a palavra só diz que os sírios começam a ouvir o barulho. Não só ouvir, mas eles começam a fugir. Entenda uma coisa: quando você se levanta, independente dos traumas que você teve, independente das coisas que aconteceram na sua vida, negativa ou positiva, mas se você tomar uma postura diante do Senhor, o inimigo que tenha atrasado, tem atrapalhado, tem destruído a área da sua vida, ele vai ter que bater em retirada, porque na posição que você tomar, ele não tem como te segurar naquilo que Deus tem para você. E é interessante que eles vão sem armas, não era soldado, era só homens rejeitados pela sociedade. Era só homens que foram feridos pela sociedade, rejeitados por todos. Eram homens que ninguém queria estar perto. Mas por causa de uma posição de a história de Samaria foi mudada. E a palavra só diz que eles chegam no arraial do inimigo. Não vem ninguém, começa a comer, beber. Mas aqui que é onde eu quero me prender. A palavra só diz que eles comem, bebem e começam a falar: olha, o Senhor nos entregou o inimigo em nossas mãos. Nós vamos ficar aqui? Nós vamos ficar à vontade aqui? Comendo e bebendo à vontade? Não. Vamos voltar a Samaria e contar as boas novas para o rei. Eu quero dizer para nós nessa manhã: tudo que Deus te entregou não é para você ficar calado e ir para o céu, mas é para você anunciar as boas novas para os leprosos que estão ainda precisando de libertação. É pessoas precisando de renovação na sua vida, e através da sua vida vai haver libertação.
E esses 4 leprosos disseram: nós não podemos ficar aqui. Eu não posso ficar aqui depois que Jesus me restaurou. Eu não posso ficar aqui à vontade dentro da igreja porque eu já sou salvo. Não. A minha história tem que impactar outros. A minha história tem que mudar a vida de outras pessoas. E esse homem está dando uma lição para nós. Esse homem não diz o nome dele, não diz qual a família dele, não diz se ele foi profeta, não diz nada. Só diz que ele era um leproso. E eu quero dizer uma coisa para você e para mim nessa manhã. A sua história se torna uma lição de superação para quem está ouvindo você. A sua história se torna uma lição para muitos dizer: eu não posso ficar conformado com a minha história. Se o Deus dele mudou a história dela, mudou a história dele, ele também pode mudar a minha. E é isso que esse homem fez. Eu estava lembrando aqui da história daquele homem que estava no tanque de Betesda. Aquele homem vê Jesus passando, escuta Jesus passando. E Jesus pergunta a ele: o que é que você quer que eu faça? Eu quero tornar a ver. Então pela história já enxergava, só ficou cego. Faz aquela coisa, ele aí cria desculpa para Jesus. E quantas vezes nós estamos criando desculpa? Ah, Senhor, mas se acontecer isso eu vou, se acontecer aqui dali eu vou. Aquele homem estava falando isso. Aquele homem estava dizendo assim: olha, Senhor, quando eu estou entrando, vem outro entra na minha frente. Quando o anjo vem, agita as águas, aí vem outro. E a palavra só diz que Jesus cura aquele homem. E ele diz: ó, vá, pegue a sua cama e vá. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Não importa o que você viveu, o importante é que você já está curado. O importante é você ir. O importante é obedecer o chamado que Deus tem para a sua vida. O que passou, passou, é passado, não volta mais. Continua o que Deus tem para a sua vida. Continua o chamado que Deus tem para você. É isso que Deus tem para nós nesse tempo. E é interessante que, voltando para a história, esses homens, eles tomam uma posição muito linda. Irmãos, eles poderiam ficar à vontade no arraial do inimigo. Eles poderiam ficar à vontade: eu estou comendo aqui, eu vou lá, negócio de levar as boas novas para quem me rejeitou. Eu vou falar alguma coisa sobre quem nunca quis nada, nunca, quando eu estava ali, nós estava ali, teme de morrer, ninguém apareceu para dar comida, para dar nada. Eles poderiam gerar um sentimento de revolta contra Samaria. Mas não, todo aquele que entende da onde Jesus tirou, sabe da misericórdia, o poder de como tirou ele de lá. Então ele vai levar para os perdidos e dizer: ele me libertou, ele me salvou, mas também tem poder para te libertar e te salvar da onde você está. Esse homem entendeu. Esses homens começaram a entender. E é isso que Jesus tem falando para nós nesse tempo. É isso que Jesus tem falado para nós nesse tempo e na nossa geração. É que a gente não vem esquecer de onde Jesus nos tirou. Ah, mas eu cresci na igreja, eu sou crente desde o berço. É aonde vem a maior responsabilidade. Que você nasceu e cresceu ouvindo quem era Jesus. Então você tem uma responsabilidade de levar o reino de Deus. Ah, mas eu nunca fiz nada. Mas você está debaixo da graça. E se não fosse Cristo, não fosse Jesus ter morrido na cruz, você não estaria aqui hoje. Você não seria quem você é hoje. É interessante que a história de Jesus e o Evangelho de Cristo nos fala de um amor tão grande que nos constrange. E levando para essa história, nós começamos a ver a misericórdia de Deus sobre nós. Porque nós éramos leprosos, rejeitados, ninguém dava nada por nós. E Jesus veio com um propósito, morreu na cruz
e disse: você pode mudar a sua história, e através de você eu posso levar as boas novas para aqueles que estão perdidos, de tal maneira que pode ser restaurado o poder e pela graça do meu sangue. É interessante isso. E o Evangelho de Cristo nos ensina isso. E essa história desses 4 leprosos nos ensina que missões não podem morrer aonde Jesus me salvou. Eu não posso parar a missões só na minha vida. Eu tenho que levar para o meu trabalho, eu tenho que levar para a minha faculdade, eu tenho que levar para o meu colégio, eu tenho que levar para aquelas pessoas que eu não gosto, porque o Evangelho não escolhe uma classe, são todos. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Jesus está dizendo: olha, você precisa ir, você precisa obedecer. Eu andando pelas cidades do Ceará, eu conheço tantos crentes que tem uma promessa bonita, tem profecias bonitas, tem óleo sobre a cabeça, sabe de onde veio, mas não tem coragem de ir e obedecer o que Deus mandou. Eu conheci um homem de 95 anos, e eu conversando com ele, ele disse: olha, meu filho, nunca abandone o chamado que Deus tem para você. Eu cresci na igreja, aceitei Jesus com 15 anos, casei na igreja, tive meus filhos, tenho os meus bisnetos, mas nunca obedeci o que Deus mandou ir. Deus mandou ir ser missionário, eu não quis ir porque eu queria ficar na minha cidade. E hoje estou aqui vendo meus filhos desviados, meus netos desviados, por minha culpa, não ter obedecido ao chamado do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para nós essa manhã: toda decisão que eu tomar tem uma consequência. Tudo que eu tomar no reino de Deus vai ter uma consequência. A palavra do Senhor diz que Jesus vai voltar, e naquele grande dia Ele vai pedir conta de tudo que eu dei, de tudo que Ele deu para mim. Ele vai chegar para mim e dizer: olha, como é que você fez o seu chamado? E os dons que eu dei para você? Tudo que eu dei para você, o que você fez? E hoje, nessa manhã, irmãos, Deus está nos ensinando e falando para nós: é tempo de se levantar e ir, independente do que aconteceu, independente do que você teve ou deixou de ter, vá e cumpra o chamado do Senhor na sua vida. É tempo de você lembrar das profecias, é tempo de você lembrar dos olhos sobre a sua cabeça, é tempo de você lembrar da onde o Senhor te chamou e ir obedecer o que o Senhor tem para você, e obedecer o que Deus já falou a teu respeito, porque Deus não quer só nós aqui. Deus não quer só a gente em uma vida egoísta. Imagine se Jesus fosse só para os judeus, aonde nós estaríamos? Imagine se Deus não nos perdoasse com nossas falhas. Ele é tão misericordioso que Ele nos perdoou. A palavra diz que Ele nos amou antes de nós amarmos Ele. É muito grande esse amor. É amar uma pessoa que não quer nada com ela. É se doar para uma pessoa que não está nem aí para ela. E Jesus se deu. E Jesus deu totalmente por nós. E nessa manhã Ele está falando para nós: é tempo de você despertar o dom que você tem. É tempo de você se levantar da onde você caiu. É tempo de você acreditar no chamado que Deus tem para a sua vida. Para de criar desculpa: é porque eu tive isso, tive aquilo. Para. É tempo de ir e obedecer o que o Senhor tem para você. É obedecer o que Deus já falou a teu respeito. É parar de ouvir o que o diabo já falou para você. Porque muitas vezes o inimigo chega para nós dizendo: olha, você não tem como ir. Você não vai fazer isso, porque olha quem você é. Olha isso, olha aquilo. Só que é mentira dele. A palavra do Senhor diz que existe um advogado à destra do Pai que intercede por mim e por você, e que nos perdoou antes de tudo. E é tempo de nós irmos.
e levarmos essa história desses 4 leprosos, uma lição para a nossa vida. É olhar para um Deus que não olha a nossa história de qualquer jeito. As noites que você chorou, as lágrimas que você teve, as perdas que você teve, não foi em vão. Tudo foi um propósito. Tudo tem um propósito na sua vida. Ah, irmão, você não sabe o que eu passei. Também você não sabe o que eu passei. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito na sua vida, na minha vida. E esses homens, através deles, Samaria mudou a sua história. A palavra do Senhor diz que Samaria foi mudada a situação que ela estava. Toda pessoa que toma posição diante do Senhor muda a história de muita gente. Existem pessoas esperando você tomar uma decisão na sua vida. Existem pessoas me esperando eu tomar decisões em áreas da minha vida. Porque todos nós temos um chamado missionário. Todos nós temos pessoas esperando pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo de vida. E esse homem, sem nós sabemos de onde veio, sem saber da sua família, sem saber de nada, mudou a história de uma cidade, mudou a história de uma nação. Ele poderia se conformar, dizendo assim: olha, eu sou leproso mesmo, eu vou morrer aqui e acabou a história. Mas não. Ele se levantou e disse: eu não vou me conformar com essa história. Eu não vou me conformar do jeito que eu vim para cá. Eu vou me levantar e eu vou mudar a minha história. Eu não vou me conformar, e eu não me conformo. Os meus amigos também vêm nessa situação. Ele está dizendo para nós nessa manhã: não se conforme com a sua história, mude a sua história e vai obedeça ao que o Senhor tem para você. Vai obedeça o que Deus tem para a sua vida, e você verá a glória de Deus sobre a sua vida. A glória de Deus sobre você. E é tão lindo, irmãos. É tão lindo você ver o agir de Deus. O agir de Deus na vida de alguém. Quando eu penso em desistir, eu começo a escutar exemplos de pessoas que andam comigo. Na semana passada eu estava triste por algo que estava acontecendo. Já quero terminar. E eu escutei uma história de um amigo meu. Gêmeos. O seu pai matou sua mãe. Nunca conheceu o pai e não conheceu a mãe. A avó que criava com 12 anos, eles tinham 12 anos. A avó faleceu. Os dois crentes, recém-casados, os dois, firmes na casa do Senhor. E eu olhando assim: olha como é que eu estou reclamando da minha vida. Às vezes nós reclamamos de tantas coisas pequenas, irmãos. Tem tanta gente passando coisas piores do que nós, e estão de pé. E nessa manhã eu quero deixar para nós, nessa manhã, para cada um de nós: não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Não é tempo de lamentar pelo que passou, deixou de perder ou ganhar. É tempo de olhar do que Deus já fez na sua história. É tempo de olhar e testemunhar da grandeza de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, e anunciar aos reinos de Deus, aonde você for, é dizer: o meu Deus pode fazer milagre, o meu Deus pode mudar a história, o meu Deus pode fazer coisa tremenda, e hoje eu estou de pé para glorificar o nome do Senhor. É isso que Deus tem para nós, irmão. É não parar, é não recuar, é lembrar de onde o Senhor nos tirou, é lembrar das noites de choro que só Ele nos consolou, e testemunhar da grandeza do Senhor. Amém? Queria que a igreja ficasse de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está nesse lugar. Eu sei que a Tua presença, Senhor, está nesse lugar. E nessa manhã, Senhor, eu quero Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua fidelidade.
Te agradecer, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos mantido de pé, Senhor. Independente da circunstância que nós passamos, aonde a tua palavra vem dizer ser forte, diga ao fraco, seja forte. Essa é a tua palavra para nós nesse tempo. Essa é a tua palavra, Senhor, para nós. É dizer, ainda que você esteja fraco, é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É na tua fraqueza que eu ainda digo que ainda tenho um propósito para você. É na tua fraqueza que eu digo, eu ainda acredito na tua história. Eu ainda posso mudar a tua história. Eu ainda posso fazer coisas tremendas na tua vida. Senhor, essa é a tua palavra para nós. Essa é a tua palavra dizendo para nós: ainda existe um propósito, ainda existe uma missão, ainda existe uma palavra, ainda existe um Deus que ainda acredita em nós. Ainda existe um Deus, que antes de nós queremos Ele já nos amou. Essa é a tua palavra para nós. Essa é a tua palavra, Senhor, dizendo para nós: não para, não desista, continua. Abra teus olhos espirituais e veja o que o Senhor está fazendo, e proclama e declara o reino de Deus aonde você for, e diga que o Senhor é bom, e fale que o Senhor ainda acredita no homem, de um Deus que ainda levanta o homem do monturo e vai sentar junto com os príncipes. Esse é o nosso Deus. Tu és grande e tremendo ainda. Tu és poderoso ainda, Senhor, para mudar a história do homem. É como a tua palavra diz, que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Quem acreditava em uma prostituta como ela? Mas a tua palavra diz que o Senhor libertou aquela mulher, e ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. É quando Jesus muda a história de alguém, e ele começa a entender o seu propósito, e ele começa a ver a grandeza de um Deus ressuscitado. Essa é a tua palavra a nosso respeito. Essa é a tua palavra que arde em nosso coração. É dizendo que ainda que você não acredite na promessa, a promessa ainda está de pé. Ainda que você não veja, a promessa ainda está de pé. Ainda que você não contemple, a promessa ainda está de pé diante de mim. Essa é a tua palavra. E quando a tua palavra vem, Senhor, arde dentro de nós. E quando a tua palavra vem, Senhor, nós lembramos aonde o Senhor nos chamou. Quando a tua palavra vem, Senhor, e nós lembramos em Jeremias 29:11, dizendo: é eu que sei o pensamento que tenho para vós. É o Senhor que sabe o pensamento que tem para você. É o Senhor que sabe o pensamento. É o Senhor que te conhece. É o Senhor que te conhece. O Senhor te conhece de tal maneira que você não entende. E Ele diz: é eu que sei o pensamento que tenho para vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Senhor, quando nós esperamos no Senhor, nós tomamos posição no Senhor, o teu pensamento é bem maior do que nós imaginamos. O teu pensamento é bem maior para a nossa família, para o nosso ministério, e nós contemplamos a tua glória sobre a nossa vida, porque tu és grande, tremendo, e ainda acredita em nós. E eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo. Quero te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade. Te agradecer, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor está falando conosco. Te agradecer, Senhor, porque eu sei que o Senhor está nesse lugar. Te agradecer porque ainda o Senhor nos escuta. Te agradecer, Senhor, que ainda que somos pó, somos falhos, o Senhor ainda acredita em nós. E a tua bondade
é sobre a nossa vida. E eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se